Vocês me mandaram muitos comentários elogiando as listas dos filmaços desde os anos 2000 até 2025, mas também me mandaram várias mensagens indicando outros filmes muito bons que vocês carregam no coração. Por isso eu decidi fazer mais uma lista, só que dessa vez serão 50 filmes de terror desde os anos 2000 até 2025, só com títulos que vocês me enviaram, nem mais nem menos. Então fica até o final para saber quantos da lista você já viu. E como vocês já sabem, essas listas dão um trabalhão do caramba, então já deixa o seu like. Já ouviu falar de uma fita de vídeo que você assiste e morre? E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia, como é que você tá? Tudo certo? Você já conhece a nossa área de membros aqui do canal? Para apoiar ainda mais o meu trabalho, considera se tornar membro aqui do Filmologia. Clique em Seja Membro e faça parte. Galera, eu queria reforçar que essa lista é totalmente feita pelos inscritos, por vocês, que deixaram aí muitos comentários sobre filmes queridos de vocês que não estavam nas listas anteriores. Então vários desses títulos eu nunca nem vi, galera. E alguns eu nem gosto, pra ser sincero. É maculada. Então, além de citar os filmes, eu quero muito que vocês avaliem e comentem qual desses aqui, ou quais, né, são realmente filmaços e quais não são tanto assim, beleza? Pânico na Floresta. Um dos slasher mais lembrados aqui dos anos 2000, velho. Aqui um grupo de jovens se perde na floresta, lá do West Virginia, e acaba encontrando algo que ninguém gostaria de encontrar. Uma família deformada e canibal. É aquele tipo de terror que mistura desespero, isolamento e a sensação de que você está sendo caçado. É um clássico de sessão da madrugada e um dos mais comentados aqui no canal. Triângulo do Medo. Esse é aquele tipo de filme que parece simples até você perceber que está preso dentro dele. Triângulo do Medo começa com um grupo de amigos que sofrem um acidente no mar e acaba indo parar num navio misterioso à deriva. Mas o que parece ser só mais uma história de terror simples, logo vira um pesadelo temporal bizarro. Muita gente nem sequer entendeu esse filme pelo seu nível de complexidade, e já que ele se trata ali de loop temporal, né? Mas eu já expliquei ele aqui no canal e eu deixo o link aí no card. O Massacre da Serra Elétrica de 2003. Um dos melhores remakes já feitos, tem Michael Bay na produção, Jessica Biel, não sei se é Biel, sei lá, no desespero, e o Leatherface de volta com a serra barulhenta e ensanguentada. No caminho de uma viagem pelo Texas, um grupo de jovens é forçado a parar no meio da estrada por falta de gasolina. Em busca de um telefone, eles acabam encontrando uma casa caindo aos pedaços, sem saber do perigo que correm. Os jovens começam a ser perseguidos e caçados por um assassino deformado com uma serra elétrica que sustenta sua família pobre comendo o que ele caça, qualquer coisa, seres humanos. Rota Mortal. Sonhando em seguir carreira artística, a Nicole abandona sua casa no Texas e segue para Los Angeles com o namorado Jess. Os dois pegam a estrada, mas durante uma parada ali, o Jess desaparece misteriosamente. Nicole acaba nas mãos de um sádico e a tortura não terá fim. Galera, esse aqui eu nunca assisti, tá? Então já deixa aí nos comentários se ele realmente é top mesmo. No Cair da Noite. No Maine, os moradores de Darkness Falls são assombrados pelo espírito vingativo de Matilda Dixon, uma senhora assassinada no século XIX por uma multidão enfurecida que acreditava erroneamente que ela fosse uma assassina de crianças. Esse aqui é um outro filme bem clássico, tá? Que é sobre a Fada do Dente. É muito da hora também, marcou a época. Casa de Vidro. Depois de perder os pais em um acidente, uma jovem e seu irmão vão morar com os tutores. Um casal que parece perfeito demais para ser verdade. Mas aos poucos ela percebe ali que tem algo sinistro escondido por trás dessa fachada toda luxuosa. É um suspense psicológico daqueles que vão cozinhando devagar e até chegar no momento que tudo desaba. E é um clássico dos anos 2000. Anaconda. Terror, aventura e puro entretenimento. Tem Jennifer Lopez e o Ice Cube enfrentando uma cobra gigante na Amazônia, com um lendário John Voight ali como o vilão mais bizarro e caricato possível. Uma mistura meio de Indiana Jones com terror B, né? E ainda assim tem aquele charme que faz a gente querer rever. Contatos de Quarto Grau. Esse é aquele baseado em fatos reais que enganou muita gente. A história se passa no Alasca, onde uma psicóloga começa a investigar abduções e eventos inexplicáveis. O diferencial aqui é aquele formato documental, intercalando entrevistas e supostas filmagens reais, que parece muito real, tá ligado? Mesmo que hoje algumas pessoas falem que parece forçado, naquela época gerou uma paranoia, velho.
Caso 39. Renee vive uma assistente social que tenta salvar uma garotinha de seus pais abusivos, só que a criança não é exatamente a vítima. O filme começa como um drama e termina mergulhando num horror sobrenatural. A revelação sobre a origem da menina muda completamente o tom da história. E é praticamente uma órfã com esteroides. Turistas. Um grupo de americanos viaja ao Brasil e descobre um paraíso que rapidamente se transforma em inferno. O filme é dirigido por um brasileiro, o John Stockwell, e brinca com a ideia aí do terror tropical. A violência é seca, é realista e a crítica é a exploração do turismo, que dá um tom quase político pro filme. Que era pra ser umas férias, vira uma luta ali pela sobrevivência em meio à selva. Foi polêmico, muita gente criticou por ser é o Brasil, só tem isso, só tem crime, pipipi, mas foi muito doido e é doido até hoje. Blade. Antes do MCU já existia Blade, ele já tava ali no meio. Ele é meio humano, meio vampiro e é brabo, porque era o Wesley Snipes e ele entrega assim uma performance doida aqui pra época. Tem aquela estética mais gótica, tem luta e aquela trilha sonora de techno que transforma esse filme num ícone. Aliás, esse filme é da década de 90, mas como tiveram sequências ali, eu decidi incluir aqui na lista. Jason X. Quando você acha que a franquia Sexta-feira 13 não pode ficar mais insana e insana de um jeito assim, bem fora da casinha mesmo, Jason vai pro espaço. Sim, galera, literalmente pro espaço. No futuro distante, o corpo congelado de Jason Voorhees é levado para uma estação espacial e, é claro, ele desperta lá dentro. Esse filme é tão trash que ele fica bom, mano. Os Estranhos. Imagina você tá na casa ali de noite e tal, com a pessoa que você ama e de repente alguém bate na porta perguntando: a fulana tá por aí? E dali pra frente o inferno começa. Os Estranhos é o terror de invasão domiciliar em sua forma mais cruel. Pessoas massacradas aterrorizando um casal sem motivo nenhum. E é justamente esse sem motivo que torna tudo muito mais assustador. Quando um Estranho Chama, um remake de um clássico dos anos 70. Quando um Estranho Chama traz aquela tensão básica de todo adolescente que atende o telefone em casa e ouve ali: você já verificou as crianças que você tá ali cuidando e tal? A partir daí o medo vai escalando até chegar num clímax claustrofóbico dentro da própria casa. É um terror mais simples, direto e muito eficiente. Arraste-me para o inferno. Sam Raimi, o mesmo cara de A Morte do Demônio, volta pro terror com essa pérola. Aqui, uma mulher nega o empréstimo para uma senhora e acaba amaldiçoada com uma entidade demoníaca. O filme é um show de horror grotesco com cenas nojentas, sustos absurdos e um final que é puro desespero. O Raimi mistura terror e humor negro do jeito que só ele sabe fazer. Na Companhia do Medo. Halle Berry vive uma psiquiatra que trabalha no hospital psiquiátrico até o dia em que ela acorda presa como paciente acusada de assassinar o próprio marido. O terror psicológico aqui é intenso, com direito a visões, reviravoltas e até aquele clima de pesadelo, pesado, né, de será que ela enlouqueceu mesmo ou tem algo sobrenatural? O que tá rolando aqui? É um thriller subestimado que ainda entrega momentos bem marcantes. Série X tem X, Pearl e Maxine. X traz um grupo aí gravando um filme adulto numa fazenda isolada, onde a dona do lugar, uma senhora chamada Pearl, revela ser mais perigosa do que qualquer monstro. Já a Pearl mostra aí o passado trágico dessa personagem e Maxine fecha a trilogia com a ascensão da fama em Hollywood nos anos 80. A ideia de X, galera, era muito boa, mas eu achei que passou longe do ponto. É praticamente um pornô com toques de terror e não o contrário. Aliás, eu só lembro do cara aí que filmava as cenas, né, e viu a própria namorada entrando naquele filme. E isso me dá uma sensação ruim até hoje. Sid, Assassino em Série. Esse aqui é pra quem tem estômago forte, dirigido por Bo. Sid conta a história de um assassino brutal que sobrevive à execução na cadeira elétrica e é enterrado vivo. O cara, é claro, ele volta e o filme não poupa os espectadores de cenas grotescas em um tom quase documental. É pesado, desconfortável e com um visual sujo que parece real demais. Slaughter. Esse aqui eu não sei se eu achei a versão certa que indicaram aqui nos comentários, mas se trata de 6 estudantes universitários que aceitam um trabalho de limpar uma casa abandonada e os seus planos ali de trabalhar duro durante o dia e se divertir muito durante a noite são interrompidos quando eles acordam um antigo demônio maligno. O Mal que Nos Habita. Esse filme argentino foi um dos terrores mais comentados dos últimos anos, ali no ano de lançamento dele fez muito sucesso e a trama gira em torno de uma pequena cidade dominada por uma presença demoníaca que começa a se espalhar
como uma infecção, como um vírus. Algumas cenas são sim muito interessantes, o início é muito bom, mas eu achei um bololô quando a coisa começa a escalonar, quando o filme tenta explorar mais do que tá acontecendo, cara, fica uma coisa muito estranha, velho, muito esquisita. Quando ele tenta explicar o que tá causando isso, o final... bololô demais. Gritos mortais. James Wan e Leigh Whannell, os mesmos caras ali que fizeram Jogos Mortais, entregam aqui uma história de terror gótica sobre uma lenda urbana envolvendo uma ventríloca chamada Mary Shaw. Sabe aquelas pessoas que ficam mexendo no bonequinho e o bonequinho se mexe e tal? O Jamie Ashen volta para sua assustadora cidade de Ravensfair para tentar solucionar o mistério sobre o assassinato da sua esposa. Desesperado por respostas, o Jamie encontra a maldição que tirou a vida de sua esposa e agora coloca a dele em risco. O Chamado. O Chamado é aquele tipo de terror que virou lenda, tá ligado? Uma jornalista começa a investigar a misteriosa morte de adolescentes e descobre uma fita de vídeo que mata quem assiste exatamente 7 dias depois. Filme clássico demais, galera. A partir dali, a Maldição da Samara se tornou um dos maiores ícones do terror moderno. Esse aqui é um remake americano de Ringu, que talvez seja mais perturbador, né, na versão original, mas esse aqui também foi, mano, um sucesso absurdo. Martyrs. Martyrs é um dos filmes mais pesados e complexos do terror francês. A história começa como um típico filme de vingança, mas logo mergulha num terror filosófico brutal sobre dor, sofrimento e transcendência. Duas jovens que foram vítimas de abuso quando eram crianças embarcam em uma jornada sangrenta de vingança e acabam envolvidas em um caminho obscuro. Esse aqui tem aquela cara mesmo de filme pesado, sabe? Não pesado de tipo assim, cara, você vai morrer de medo, mas aquela aura pesada e macabra. Imaculada. Sydney Sweeney interpreta uma jovem freira que se muda para um convento isolado na Itália. Tudo parece tranquilo até que ela descobre estar misteriosamente grávida, do nada. E claro, o filme mergulha num horror religioso cheio de simbolismos. Galera, vai por mim. Se você gostou de Imaculada, você precisa assistir A Primeira Profecia. Imaculada é quase uma cópia ali da China mesmo de A Primeira Profecia, vai por mim. Nosferatu. A nova versão do clássico vem dirigida por Robert Eggers, o mesmo de A Bruxa e O Farol. Uma jovem noiva é deixada sob os cuidados de amigos quando seu marido viaja para Transilvânia para um encontro ali com o Conde Orlok. Atormentada por visões terríveis e uma crescente sensação de pavor, ela logo encontra uma força maligna que está muito além da sua compreensão. Você pode ter visto até uns prints aí, se você não viu o filme, rodando na internet, e o final, mesmo que você não tenha assistido e viu esses prints, você tá ligado que é bizarro. Lembre, esse é aquele tipo de terror estranho que você não sabe se é poético ou se é perturbador. Um casal que vive isolado na Islândia encontra uma criatura metade humana, metade cordeiro e decide criá-la como filha. Cara... E o filme vai ficando cada vez mais incômodo, cheio de metáforas sobre maternidade, luto e o preço de desafiar a natureza. Red Rooms. Esse é o tipo de filme que te deixa mal, galera, porque Red Rooms mergulha nas profundezas da internet e do voyeurismo digital, mostrando uma mulher que é obcecada por um julgamento de um assassino que transmitia suas vítimas online. A direção é fria e calculada, é quase documental, e o terror vem da realidade, porque você olha aquilo e fala, mano, isso aqui poderia acontecer e talvez já até tenha acontecido. The Innocents. Filme norueguês e de arrepiar, galera. Mostra um grupo de crianças que descobre ter habilidades sobrenaturais, só que diferente de filmes fofos aí de super-herói, não sei o que, aqui a brincadeira vira logo algo cruel. Maligno. James Wan voltou ao terror com algo completamente inesperado. Maligno começa como um filme de possessão genérico, mas a partir da metade vira uma maluquice total. E sem spoilers, mas o plot twist aqui é muito estranho, galera. Muito estranho mesmo. Madison começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade ou algum ser do seu passado chamada Gabriel. E para impedir a criatura, Madison precisa investigar de onde ela surgiu e enfrentar os seus traumas de infância. Os Escolhidos. Essa mistura de terror sobrenatural com ficção científica mostra uma família que começa a ser atormentada por forças misteriosas. Só que não são fantasmas, e sim algo muito pior. Os Escolhidos trabalham com aquela sensação de impotência de estar sendo observado o tempo todo e termina de um jeito que te faz repensar
o que realmente é sobrenatural. Possessão. Inspirado em uma história real sobre aquela caixa de Book, Possessão é um terror sobrenatural que mistura drama familiar e exorcismo judaico. Uma criancinha compra uma caixa antiga num brechó e dali pra frente começa a agir de forma assustadora. O destaque aqui é a atmosfera, diferente dos outros filmes do gênero, né? Esse filme ele marcou demais a época, galera, e tem umas cenas bem pesadas de possessão. A Profecia. Remake do clássico de 76, nesse filme aqui de 2006, a profecia traz de volta a história de Demian, né, o garoto que carrega o número 666 e o peso de seu próprio anticristo. Depois de sua esposa ter gravidez de risco, o bebê de um diplomata morre ao nascer. Então ele é convencido por um padre e substitui a criança por um outro ali que aos 5 anos de idade começa a dar sinais de seu anticristo. Muita gente não gosta desse remake, mas eu gosto, viu, rapaziada? Eu acho bem da hora. O Orfanato. Produzido por Guillermo del Toro, O Orfanato é uma obra triste e assustadora na mesma medida. A história gira em torno de Laura, que é uma mulher que volta ao orfanato onde ela cresceu para transformar o lugar num abrigo para crianças com deficiência. Mas quando seu filho desaparece, o passado volta com força. E o que parecia um drama emocional vira uma história de fantasmas carregada de simbolismo e dor. Terror em Mercy Falls. No seu novo trabalho no hospital infantil em ruínas, uma enfermeira tenta desesperadamente manter os seus pacientes a salvo de uma praga de ataques aleatórios e misteriosos. Evocando espíritos. Baseado em supostos fatos reais, esse filme acompanha uma família que se muda para uma casa antiga para ficar ali mais próximo do hospital onde o filho está fazendo tratamento contra o câncer. Só que a casa, claro, tem um passado bizarro e maligno. Ela era uma antiga funerária. O filme tem aquela energia clássica de terror dos anos 2000, cheia de sustos visuais, espíritos vingativos e revelações sobre o que aconteceu ali. Demônio. Produzido por M. Night Shyamalan, Demônio é a prova de que dá pra fazer sim um terror eficiente com pouquíssimos cenários. A história inteira se passa dentro de um elevador e o pior, um dos passageiros ali é o próprio Coisa Ruim. Enquanto a tensão aumenta, as luzes piscam e as pessoas começam a morrer uma a uma, o espectador fica tentando descobrir quem que é o verdadeiro Coisa Ruim, galera. Alta Tensão. Esse foi um dos filmes que vocês me indicaram aqui que mais me deu vontade de assistir, viu? Um dos grandes expoentes do terror francês extremo. Alta Tensão começa com uma trama aparentemente comum. São duas amigas, Mary e Alex, vão até uma casa de campo da família da Alex. Quando chegam, descobrem que a família inteira foi morta. O assassino ainda está presente e rapta a Alex, e Mary faz todo o possível para salvá-la. Terror francês é conhecido pela sua brutalidade, né? Então imagina isso aqui. It the Killer. Já que estamos falando de brutalidade, dirigido por Takashi Miike, esse aqui é um festival de insanidade e violência. It the Killer é um filme sobre um assassino perturbado, manipulado por um chefe da máfia sádico. Só que o verdadeiro terror aqui é psicológico, é um mergulho no sadismo humano com cenas que beiram aí o insuportável. É arte e horror misturado de um jeito que só o cinema japonês consegue fazer. Deixe Ela Entrar. Um dos filmes mais bonitos e ao mesmo tempo sombrios do terror moderno. Eu só assisti o remake desse filme, mas sempre tive vontade de ver o original. Deixe Ela Entrar conta a história de Oscar, um menino sueco de 12 anos que sofre bullying na escola. Quando ele se apaixona pela vizinha Ellie, ele ganha forças para lutar, mas descobre que a menina tem um segredo. A Invasora. Outro clássico do terror francês extremo. A Invasora é simplesmente angustiante. Uma mulher grávida é atacada em casa por uma desconhecida que quer roubar o seu bebê. Literalmente. Eu vou ler a sinopse pra vocês verem aí se vocês se sentem aflitos igual eu me senti. Após a morte do marido, Sarah vive sozinha e só recebe visitas da mãe e do chefe. Na véspera de dar à luz a um bebê, a Sarah ouve uma mulher bater na porta. Apreensiva, ela não abre e decide chamar a polícia. Porém, a mulher misteriosa está determinada a entrar. Galera, é bizarro como só de ler a sinopse você fica apreensivo, então imagina o filme, velho. Medo. Depois de passar um tempo numa instituição mental, duas irmãs voltam para casa de seu pai e madrasta. Uma vez lá, além de lidar com os modos obsessivos e desequilibrados de sua madrasta, um fantasma também afeta a recuperação dela. Cães de caça. Soldados ingleses são mandados para o treinamento na floresta e lidam com criaturas inusitadas, que já mataram outra equipe e continuam em busca de mais vítimas, aterrorizando e deixando um rastro de sangue por onde passam. Filme com temática lobisomem aqui para nossa lista, galera. O Ritual. Baseado em supostos fatos reais, O Ritual é um dos filmes de exorcismo mais interessantes já feitos, principalmente porque tenta discutir fé e ceticismo de forma adulta. O protagonista, um seminarista cético, é
mandado para o Vaticano para estudar rituais de exorcismo. E lá ele conhece um padre interpretado pelo Anthony Hopkins que tá simplesmente insano, galera. Aos poucos o cético vira parte ali de um horror e o filme faz a gente questionar o que é loucura e o que é possessão. Esse filme aqui é pesado mesmo, velho. Eu nem acredito que eu esqueci dele na lista passada. War, um filme que quase ninguém fala, mas que é uma joia escondida. War pega a mitologia do lobisomem e joga para um lado mais realista, quase documental. Uma advogada tenta defender um homem acusado de um assassinato brutal, mas conforme o caso avança, ela começa aí a parecer que o cara pode realmente ser uma outra coisa, tá? Um lobisomem mesmo. O terror aqui vem da ideia de algo antigo, incontrolável, que pode existir no meio da nossa realidade, da nossa sociedade. Strange Darling, um dos filmes mais intensos e desconcertantes dos últimos anos. Strange Darling começa como uma história de perseguição, um homem e uma mulher no meio do nada ali, uma tentando fugir, o outro tentando matar, só que o filme se revela em camadas e nada é o que parece. Ele te faz repensar quem que é a vítima e quem que é o predador. P2, Sem Saída. Natal, neve, solidão e um psicopata no estacionamento. P2 é aquele terror urbano simples, direto e claustrofóbico. Uma mulher fica presa em um estacionamento corporativo e o que começa como uma perseguição vira uma noite de pura sobrevivência. Outro clássico do terror dos anos 2000. What do you want? I've seen you drive out of here so many times. As Ruínas. México, praia, tequila. Não, galera, na verdade esse grupo de turistas acaba enfrentando uma planta carnívora ancestral. É basicamente isso. As Ruínas é o terror do turismo que deu errado. Um grupo de amigos decide explorar uma pirâmide isolada no meio da selva e logo percebe que o verdadeiro perigo está nas plantas que se rastejam e se infiltram na pele das vítimas. 30 Dias de Noite. Simplesmente um dos melhores filmes de vampiro de todos os tempos e eu não acredito que eu esqueci dele na lista passada, velho, eu não acredito. No extremo do hemisfério norte, o vilarejo de Barrow, no Alasca, tem um mês inteiro de escuridão todo ano. Mesmo com a maioria dos residentes viajando para o sul durante o inverno, alguns acabam ficando ali em Barrow. No entanto, aqueles que ficam acabam se arrependendo, pois vampiros famintos chegam ao vilarejo para se alimentar. O fim desse filme é muito bom, galera. Na verdade, esse filme como um todo, ele é muito sensacional. Assista esse filme, cara. Pulse, um remake americano do filme japonês, né? Nessa lista vocês perceberam que tem vários remakes aí americanos de filmes japonês. Após seu namorado se suicidar, uma estudante de psicologia e seus amigos começam a receber e-mails e mensagens de vídeo e após uma série de desaparecimentos no campus, ela se junta ali a um hacker de computador para desligar essa força mortal antes que se espalhe para o resto do mundo. É legal, mas eu tenho a impressão que eu acho que o original deve ser melhor. A Casa dos Mil Corpos. Rob Zombie sendo Rob Zombie, galera. A Casa dos Mil Corpos é puro caos visual, uma homenagem sangrenta ao terror Grindhouse dos anos 70. A história é simples, um grupo de jovens viaja pelos Estados Unidos e acaba caindo nas mãos da família Firefly, um bando de psicopatas que transformam tortura em arte. E galera, essa época foi tão boa que se deixar a gente fica aqui fazendo vários e vários vídeos de lista do tanto de filmaços que saíram lá atrás. Dessa lista eu vi, pelo que eu tô lembrando aqui, 27 filmes, então ainda tenho muitos aqui da lista para ver. Então eu agradeço demais as suas indicações. E vocês, quantos já viram? Deixa aqui no comentário. Faltou algum dessa lista? Escreve aqui também nos comentários, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, se inscreva no canal porque aqui a gente faz só traz filmaço, galera. Considera se tornar membro, assista ao vídeo que está sendo indicado aí no card. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, falou!